Boa tarde, pessoal. 31 de março de 2020. E estamos aqui para fazer mais uma live. Eu sou a Rose. E eu sou o Mário. Costurando no Costurices da Rose. Muito obrigado por todos que estão comigo, por todo mundo que está chegando. Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu espero que vocês gostem, que vocês consigam aprender junto comigo. Então vamos lá. Hoje eu vou ensinar uma almofada de pipoca. Quem já me conhece sabe que eu faço costura criativa há uns 6 anos mais ou menos. E 3 anos que eu trabalho com sublimação. Então a minha proposta aqui é ensinar vocês peças feitas com sublimação. Sublimação total, peça inteira usando somente sublimação. Nós temos um grupo no WhatsApp chamado Costurando Artes, onde eu e o Mário apresentamos os nossos trabalhos e vendemos os nossos projetos. Também temos essa página no Face, né, onde eu faço as lives, que depois são editadas e são colocadas no canal do YouTube, chamado Costurices da Rose. Então todas as nossas aulas já estão lá no canal do YouTube para quem quiser revê-las ou assistir pela primeira vez. Tá tudo lá. Mas estão aqui também nesse grupo do Face, todas elas. O meu telefone de contato é o 11 932 40 4706 e o do Mário é o 11 97581 9785. Então depois, se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, quiser participar do grupo do WhatsApp também, é só estar chamando a gente, que a gente pode estar conversando, adicionando, ou deixa o seu recadinho aí, para depois a gente estar te respondendo. Eu não consigo responder todo mundo no horário da live, né, conforme a live vai acontecendo. Eu peço o Mário que ele leia os comentários e que vai respondendo conforme. E depois que a live acabar, eu vou voltar, vou ler todos os comentários e vou estar respondendo vocês, tá bom? Bom, enfim, é isso, ó. A nossa aula hoje é uma almofada de pipoca. Não é esse tamanho que eu vou ensinar. Esse tamanho aqui, ela tá numa A3. A que eu vou ensinar hoje, eu fiz numa A4. Então, a proposta hoje é para todo mundo que tenha a impressora A4 ou a impressora A3, não terá dificuldade para fazer. Então, essa é a nossa peça de hoje. O que eu usei aqui? Eu usei um nylon 600 com gabardine, que é o tecido que eu uso para fazer minha dublagem. No espelho, aqui em cima, e o espelho de baixo. Então, essas duas partes estão dubladas. As laterais da minha almofada, do lado de fora, e as laterais aqui do bolso, do balde e do copo, são só estampadas no gabardine, não estão dubladas. O fundo tá dublado também. Mas aqui, ó, as laterais é só tecido, tá? Só tecido estampado. Eu usei fibra siliconada como enchimento. Então, o nosso material é apenas esse. Nylon 600 dublado com gabardine, para o espelho em cima, o espelho embaixo. Eu uso gabardine, então eu estampei o gabardine para as laterais, mas você pode usar o Oxford, o tactel, né? O tecido que você está acostumado a trabalhar. E a fibra siliconada. É os materiais que a gente vai precisar para fazer a nossa aula de hoje. E o balde e o copo, tá? Um copinho com canudo e um baldinho de pipoca. Eu compro esses aqui, eu sou de São Paulo, eu compro lá na Rua Bresser. Eu não coloco adesivo, eu não tenho transfer, então eu não tenho a máquina de transfer gira, então eu não tenho adesivo no meu copo, nem no meu balde e nem transfer, tá? Vai assim. Eu não lembro o preço de custo dessa peça, depois eu tenho que olhar. Mas o preço de venda da grande, desse tamanho aqui, eu vendo a R$70. Você pode ter a opção de pôr na grande 2 copos. Aí eu vendo por R$85. Esse tamanho que eu vou ensinar hoje,
eu vendo por R$44. Tamanho da folha A4, R$44 o meu valor de vendas, tá? Mas lembrando que você precisa fazer todo o seu cálculo, ver o seu custo para chegar no seu valor de vendas. Porque material, o preço é muito diferente de uma região para outra. Tudo bem? Então assim, ó. Abril perguntando se tem as medidas. Rita? Rita Abril. Ô Rita, Ela não tem impressora. nosso projetinho, tá? Esse projeto eu vendo. O valor desse projeto é R$5. Como que ele vem? Eu mando em formato de CDR para quem trabalha com sublimação, certo? Que vai fazer sua impressão, vai fazer sua dublagem, vai fazer o seu recorte. Eu vendo também o recorte da almofada, dessa maneira que eu tô te falando. Ele vai assim, a parte de cima, a parte de baixo e todas as laterais sublimadas no tecido apenas, tá? Eu vendo, o valor desse recorte é R$15, o valor do arquivo digital é R$5. Se você quer fazer, mas você não tem impressora sublimática, que você não tem maquinário, você pode adquirir o projeto e riscar no tecido que você quiser. No sintético, no tricoline, no PVC e fazer com o material que você está acostumada, tá? Se você tiver interesse, depois você chama a gente. Então, assim, lá no arquivo vai ter a parte de cima, a parte de baixo. Lá no arquivo vai ter as laterais de fora, 4 vezes, em 2 tamanhos diferentes. Esse é o tamanho menor e esse aqui é o tamanho maior. Então, 2 desse e 2 deste. E vai ter a parte das laterais do balde, que são 2 pedaços, esses dois. Os 2 menores são do balde, porque a gente vai emendar e fazer um só. Por que tá emendado? Porque eu preciso imprimir na minha impressora 4. Então, se eu fizesse maior, uma peça só não daria impressão na 4. E tem uma parte que é do balde, tá? Então, o arquivo é isso. Parte de cima, parte de baixo, laterais exteriores e as laterais do balde e do copo. Então, como que a gente faz? Imprimi e tal, fiz o meu painel. Vou recortar, tá? Então, eu recortei a parte de baixo, dobrei ao meio, marquei aqui achando as metades. Vou dobrar no meio, na altura também, e vou marcar em cima e vou marcar embaixo. Vou pegar a parte de cima, que é aquela parte que foi dublada, e vou recortar o círculo aqui e o círculo aqui. O círculo tá todo marcadinho dentro do molde. Não sei se dá pra ver, mas tem aqui ó, o círculo menor do copo e o círculo maior do balde. E você vai cortar e vai ficar assim. Eu achei o meio aqui da mesma coisa e eu achei o meio do fundo do balde também igual. Aí já recortei, reservei. Vou recortar as minhas laterais do lado de fora. Que são 4. 2 numa medida e 2 em outra medida. Tá faltando uma aqui, Mário. Aqui, ó. Aí que eu vou fazer. Se você tem máquina overlock, passa o overlock aqui no tecido para ele não desfiar. Ou o zigue-zague. Mas, Rose, eu não tenho overlock, eu não tenho zigue-zague, eu só tenho máquina industrial. Como que eu posso fazer? Você pode selar com a chama do isqueiro ou com a chama da vela. Agora, se você tem um ferro de solda, você também pode recortar com ferro de solda. Eu não tenho ferro de solda, então não posso mostrar para vocês como funciona. Mas eu sei que tem muitas meninas que fazem almochaveiro com ferro de solda e dá certo. Então, você pode somente recortar com o ferro de solda, que já vai ficar selado. Aí eu vou pegar
essas 4 partes, que são as laterais do lado de fora. Então, eu vou pegar uma parte grande, vou baixar a câmera aqui, tá? Ficou bom assim, Mário? Ó, uma parte grande, e vou pegar uma parte pequena e vou colocar direito com direito em cima e vou passar uma costura aqui. Uma costura mesmo, tá? Um pezinho de máquina, uma costura. Aí vou abrir, vou pegar uma parte grande, vou colocar direito com direito, prestando atenção se o seu tecido tem posição. O meu tem, né? Que tem os personagens. Presta atenção se você vai costurar tudo na mesma posição. Aí, direito com direito, coloco, passo a costura. Vou pegar outra parte menor, direito com direito, vou posicionar e vou novamente passar a costura. Aí, vou pegar aquele primeiro, posicionar direito com direito e novamente eu vou passar uma costura. Eu já adiantei para a aula ficar bem curtinha. Então, aqui eu fiz tudo esse passo a passo, ó. Peguei uma parte grande, costurei uma parte pequena, peguei a outra parte grande, emendei, peguei outra parte pequena, emendei, e o que ficou aqui, ó, ficou um anel. O que eu fiz? Juntei aqui, costura com costura, marquei o meio aqui e marquei o meio aqui. E fiz isso nas 4 laterais, achando os meios. E fui marcando. Eu marquei de lápis, não sei se dá pra ver, mas eu marquei de lápis. Eu não quis cortar com a tesoura, porque como tá só tecido, ele ia desfiar. Então, eu preferi só marcar com lápis. Se você reparar o meu aqui, ó, nem tem zigue-zague e nem passei no overlock. Eu passei a chama da vela, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, mas aí não desfia, ó. Você passa com cuidado para não queimar o seu tecido, tá? Mas eu passei a chama da vela. Quem me ensinou esse truque foi a Roseni. Não sei se ela já tá aí com a gente, mas foi a Roseni que me ensinou esse truque aqui da chama da vela. Aí, essa parte ficou pronta. Vou deixar ela reservada. Agora eu vou pegar... Não, a outra mão. Ah, verdade. Agora são as laterais do balde e do copo. Então, vai ter 3 pedaços lá no arquivo. 2 da mesma medida. Esses 2 aqui são da mesma medida. É do balde. E o maior, que só tem uma peça, é a do copo. Eu vou dobrar o meio. Não precisa nem dobrar no meio. Pega a minha régua, amor. Ó. Eu vou mudar esse arquivo e já vou fazer essa diagonal que eu tô ensinando pra vocês. Eu vou fazer lá no CorelDRAW, para que vocês não precisem depois recortar essa peça. Mas o meu arquivo, no momento, tá desse jeito. Mas eu vou atualizar ele lá no CorelDRAW. Então, vou pegar minha régua, vou posicionar aqui no meu limite. Mário, você veja pra mim se tá mostrando, por favor? Vou posicionar minha régua e vou marcar 3 centímetros e vou marcar aqui, vou marcar com a caneta. Aliás, eu já marquei. Vou marcar com a caneta. Vou pegar, vou colocar minha régua na diagonal dos 3 centímetros para baixo. Fazer, até chegar aqui no limite, aqui na pontinha. Tá dando pra ver? Tá. A posição da câmera tá boa. E vou passar um risco. Então, vou riscar na diagonal. O meu arquivo está dessa maneira. Eu vou atualizar ele e já vou colocar essa diagonal no molde para que você não tenha necessidade de recortá-lo, tá? Está assim. Eu vou pegar, vou dobrar o meio. Vou posicionar aqui meu pezinho de máquina na linha. E vou fazer uma costura com um pé de máquina. Retrocesso no começo e retrocesso no final.
Lembrando que eu tô costurando numa máquina transporte duplo. A máquina transporte duplo não costura bem tecidos leves, tá? Então vai dar uma enrugada aqui. A máquina transporte duplo é indicada para tecidos mais pesados. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Olha, minha costura. Aqui tá minha risca e a minha costura tá aqui longe, um pé de máquina. Vou recortar agora em cima dessa minha risca que eu fiz. Aí eu recortei. Aí passo uma chama aqui, ou zigue-zague, ou overlock se você quiser, ou deixa assim mesmo. Aí ficou assim, ó. Ficou um anelzinho. A parte maior, aqui a abertura maior, é a boca do copo. A parte menor é o fundo do copo. E vou fazer a mesma coisa na outra parte. Ó, essa eu já fiz, ó. Que é essa que a gente vai montar hoje. Então, eu já fiz. Eu vou fazer a mesma coisa. Esse aqui são as laterais do balde. Vou pegar minha régua, vou posicionar aqui, do limite aqui pra dentro, vou marcar 3 centímetros. Vou pegar minha régua, vou posicionar ela aqui na diagonal, na marca dos 3 centímetros pra baixo, aqui, e vou passar um risco. Vou posicionar um sobre o outro, é só numa lateral, tá? A outra lateral eu vou fazer uma costura reta. Arruma direitinho aqui, ó. Né? Ver se não tem posição também, né? Você sempre repare se seu tecido tiver posição para que fique de pé. A parte menor é o fundo e a boca maior é a parte de cima do balde ou do copo. Costurei, agora eu vou cortar em cima da linha. Ficou assim, mas tá bem. Voltando aqui, né? Risquei, marquei 3 centímetros, passei um risco na diagonal, costurei, vim aqui e recortei com a tesoura. No outro lado eu juntei as duas laterais, passei uma costura de um pé de máquina. E aí ficou dessa forma. Eu formei um outro anel. Tá dando pra ver? Um outro anel. E aí a lateral do balde também está pronta. Então nós ficamos assim, ó. As laterais do copo, a boca maior é a parte de cima e a boca menor é a parte de baixo. E a lateral do balde, a mesma coisa. A parte de cima é a boca do balde e a parte mais estreita aqui menor é a parte de baixo do balde. Agora vem a parte mais complicada, vamos dizer assim, da peça, é essa aqui. De resto, você vai tirar de letra para montar. Então, a gente precisa posicionar aqui as laterais do balde. Deixa eu só lembrar aqui para mim não fazer errado. Isso mesmo. Lembra? Ó, dobra aqui no meio. Aí eu vou achar aqui a metade aqui, ó, do balde. Dobra aqui no meio, acho a metade do balde, a metade do copo e a metade do copo. Então ficou riscadinho aqui também, ó. Tá vendo? Riscadinho aqui, aqui e aqui. Melhor riscado que dar pique, tá? Então eu vou pegar a abertura maior, tá? Essa aqui é a abertura maior do balde. Vou pegar aqui onde tá a minha costura, é o meio, correto? Então, meio e meio aqui onde tá a minha costura. Eu vou pegar, vou posicionar aqui, no meio aqui da abertura do balde.
Veja se dá pra ver. Tá vendo, ó? Coloquei aqui, bem assim no limite aqui da borda. Vou levar pra máquina, um pezinho de máquina. Dou 2 pontinhos e dou retrocesso. Eu tô costurando no meu ponto número 3 aqui da minha máquina. E vou trazendo aqui, ó. Essa costura você precisa fazer devagar, porque senão não vai dar certo. Aí você vai girando esse redondo e vai girando aqui o tecido que é lateral. E aí você vem costurando, tá? Direito com direito, tá? Direito da lateral com o direito da parte de cima. E você vem costurando. Cuidado para não enrugar o espelho, tá? Se você enrugar aqui o tecido da lateral, não faz mal. Você vai esticando ele, se ele dá uma enrugadinha, não faz mal. Procura não enrugar o espelho da almofada. Você vai girando aqui, ó. Devagar. Dei a volta toda. Cheguei aqui na minha costura. A minha medida deu certinho. Dei um retrocesso e vou tirar a linha. Nossa, quase que eu fiz arte, quase que eu cortei o meu tecido. Aí ficou assim, ó. Tá vendo, ó? Ficou toda costurada. Eu costurei por aqui, ó. Tá vendo? E aí, ele vai cair aqui pra baixo e vai ficar assim, ó. Tá vendo? Tá aberto aqui. Agora eu preciso colocar o fundo. Lembra que eu dobrei no meio e achei aqui metade e metade. Então, eu vou colocar aqui, ó, direito do fundo pra cima. Vou achar a metade aqui, que é onde eu fiz a emenda da costura. Vou posicionar aqui, ó, direito com direito. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar um clipe aqui. Ó, metade, no pique com pique aqui, né? Um risco com risquinho. E aqui do outro também. Essa parte de baixo pode ser que sobre, mas não faz mal. Você vai dando uma enrugadinha nele que vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Ó. Então, ó, direito, o fundo do meu balde, tá? Direito do fundo do meu balde, com direito da minha lateral do balde, meio com meio, da onde eu marquei, e vou passar uma costura aqui, um pezinho de máquina. Tá tudo certo aí, pessoal? Retrocesso no começo e vou vir a mesma coisa, trazendo aqui, fazendo o contorno do fundo do meu balde com a lateral do balde. Tem dois jeitos depois, pessoal, vou até explicar agora. Essa aqui eu fiz grande, eu deixei um pedaço do fundo do balde aberto e depois eu desvirei por ele. Só que esse modo é mais difícil e mais complicado para fechar. Mas quem quiser deixar uma abertura aqui nesse momento para depois desvirar a peça, pode deixar. Eu vou deixar uma abertura aqui na lateral,
que vai ser mais simples de virar a peça depois e encher. Você vai colocando, ó, seguindo, ó. Eu cheguei no meio, naquela minha outra metade, e tá sobrando tecido aqui. Não faz mal. Dá uma enrugadinha nela aí. Que é assim mesmo. E aí você vai trazendo as laterais para a borda do fundo do balde. A primeira peça dessa é mais complicado para você fazer. Só que depois que você faz a primeira, aí você vê que é uma peça simples de fazer. É simples e rápida. E essa peça vende super bem durante o ano todo. Ó, processo no final. E ficou assim, ó. Tá vendo? Aqui onde eu vou encaixar o meu balde. Dá um baldinho pra mim. Aqui, ó. Meu balde, onde ele vai encaixar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele vai ficar encaixadinho aqui. Agora eu vou fazer o mesmo processo no copo. Eu vou pegar a lateral do meu copo, a boca maior em cima e a boca menor embaixo. Então, a boca maior, mesma coisa, eu vou pegar. Virar do avesso, ó. Direito com direito. Aqui tá o meu meio e aqui tá o meu meio. Vou posicionar. E vou lá na máquina e vou costurar. Um pezinho de máquina, a mesma coisa. Dou um retrocesso, porque eu não quero que minha costura desmanche. E vou trazendo, ó. A parte do copo, um pouquinho mais complicado, porque uma abertura é menor. Então, fica mais difícil de você dar a volta completa. Então, a gente vai até onde a gente conseguir. Você vai no seu limite. Vou ver aqui até onde eu vou. Porque depois eu vou ter que virar e continuar do outro lado. Porque ele não vai me permitir dar a volta igual eu dei a volta no balde. Ó, não consigo ir mais, porque eu não consigo girar mais. Então, eu vou dar um retrocesso aqui e vou parar. Vou tirar. Cuidado para não cortar o tecido, só corta a linha. Tá vendo? Eu não consigo, porque não dá a volta. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou costurar por aqui. Eu vou virar aqui, ó. Vou deixar assim. Certo? Vou vir aqui do lado do avesso. Deixa eu tirar essas linhas aqui. E vou costurar por aqui agora. Então, eu vou costurar do lado do dublado. Cuidado, porque como é uma abertura muito pequena, você vai ter dificuldade. Então, ó, vou chegar aqui no meu meio, onde eu comecei a costura, só que agora eu tô no inverso. Então, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu segurar aqui com o clipe. Só pra me colocar aqui, ó, na máquina. Vou colocar minha... Vou bater minha agulha aonde eu comecei a costura naquela hora. Cuidado pra não costurar que não precisa ser costurado. Você vai ajeitando aqui. E você vai trazer aqui, ó, o fundo, né, as laterais com o fundo. E vai girar do mesmo jeito, ó. E aí você vai arrumando todo mundo aqui. Essa é a parte que é mais complicadinha um pouco. Mas se você entender, conseguir compreender o que eu tô falando, você vai conseguir fazer facilmente. Pode ser que alguém aí já tenha feito almofada de pipoca, porque várias
pessoas já ensinaram a fazer, cada um tem sua técnica de montar, então pode ser que tenha alguém que saiba fazer de uma maneira mais fácil. Essa foi a maneira que eu me adaptei melhor. Então, vou arrumando aqui, juntando, né, limite com limite aqui, ó, extremidade na extremidade. E vem costurando. Cuidado para você não enrugar o nylon 600 em cima, né, o tecido principal. A parte de baixo vai enrugar, não faz mal. Ela vai ficar cheia de umas dobrinhas, vamos dizer, franzido. Se franzir a parte de baixo um pouquinho, não faz mal. O importante é não franzir a parte de cima. Ó, cheguei onde eu comecei a costura. Vou passar só um pouquinho. Vou dar um retrocesso e pronto. Aí ficou do mesmo jeito do outro, ó. Tá vendo? Ó. Que aí você vai enfiar pra dentro. E vai ficar o espaço de colocar o copo, ó. Tá vendo, ó? O copo tá aqui. Aí. Essa é a parte mais complicada da almofada. De resto, não tem segredo mais nenhum. Agora eu vou colocar o fundo aqui do bolso, do copo. Vou juntar aquela minha marcação do meio com o meio. Vou colocar um clips aqui só por segurança, pra minha hora que colocar aqui no pé da máquina, pra ele não correr. E vou vir aqui costurar, ó, direito do fundo do copo com direito da lateral do copo. Vou costurar aqui um pezinho de máquina. Retrocesso no começo. E agora eu vou girando aqui e ajeitando o fundo do meu copo. Vou girando, arrumando o meu fundo e vou girando. Ele vai dar uma enrugadinha aqui, não faz mal. Dou um retrocesso no final. Deixa eu dar bem aqui. E ficou assim, ó. Ó, tá vendo a minha costura aqui? Olha. E ficou pronto o compartimento do copo. Certo? Aí ficou dessa forma, ó. Agora eu vou pegar minha etiquetinha, que não posso esquecer. A minha etiquetinha é uma etiqueta de fita de cetim mesmo, uma etiqueta simples, o Mário que faz pra gente. Vou colocar aqui numa lateral, onde você quiser, onde você achar melhor. Coloque sempre a sua etiqueta, a sua identidade na peça, pra quando a pessoa ganhar de presente saber que essa peça veio de você. E ficou assim. Até aqui, tudo bem? Agora a gente vai colocar a lateral que a gente já montou. Lembra que eu falei pra você achar todos os meios das 4 laterais. Então, eu achei o meio das 4 laterais. E aqui eu também achei o meio das 4 laterais. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar
As laterais maiores são as partes da frente e a parte de trás. E as laterais menores são aqui as laterais da almofada. Então, vou pegar a lateral maior e vou posicionar aqui pique com pique, né? A minha marca com o pique aqui do Nylon 600. Lembrando que se tiver posição, você tem que prestar atenção, ó. O meu tecido tem posição, porque tem os bonequinhos. Então, os bonequinhos tem que ficar de pé, tá? Então, vou colocar, ó, direito com direito. Vou achar os 4 piques, as 4 marquinhas. E vou pôr um clipe aqui, só pra me dar uma margem aqui de segurança. Tá vendo, ó? Lateral, direito com direito. Aí, ó, se eu virar ela aqui, vou virar só pra ter certeza se meu tecido tá na posição certa, tá, ó, tá vendo? Vai ficar assim, meus bonequinhos estão todos de pé. Então, agora eu vou lá na máquina e vou fazer essa costura ao redor todinha, com um pé de máquina. Retrocesso no começo e retrocesso no final. Cuidado pra você não costurar a parte do balde, do copo aqui junto, tá? Vai ajeitando tudo bonitinho pra não ter problema. Chegou na curva, ajeita o tecido bonitinho. Ó, pega a curva. Vem aqui. Ó, meu pique deu certinho aqui, ó, minha marca do... Vocês não vão conseguir ver, mas minha marca do lápis tá aqui e o meu pique tá aqui, ó. Então, minha medida bateu certinho aqui. Vamos ver se vai bater nos demais. Ó, aqui minha curva. Venho ajeitando o meu tecido. Ó, deu certinho de novo, ó. Minha risca tá aqui, meu pique tá aqui, ó. Certinho. Cheguei na curva de novo. Vou devagarzinho aqui. Vou arrumando. Ó, cheguei na minha marcação de novo. Bateu outra vez. Hoje tá batendo tudinho, ó. Não tenha pressa de costurar, não tenha pressa de fazer. Faça a sua peça com calma e tranquilidade, que vai dar certo. Ó, retrocesso no final. Corto as linhas. E ficou assim, ó. Tá vendo, ó? Não enrugou. Não sobrou tecido. Ó. E ficou costurado direitinho. Agora, a gente vai fazer o outro lado. A Carla Lorena pediu pra mostrar a etiqueta. Só pra eu ter uma ideia de como. Ô, Carla, a minha etiqueta é assim, ó. Essa fitinha de cetim é de 1,5, né, Mário? Isso. Ela é de 1,5 centímetros de largura. Eu faço com sublimação mesmo. O Mário faz pra gente aqui em casa. Aí eu dobro ela e ponho ela assim. Nessa etiqueta tá escrito Costurices da Rose. E tem o meu telefone, né? O meu WhatsApp e o meu Facebook. Aí tá bom. Agora eu preciso colocar o fundo. Lembrando que eu marquei o meio aqui, aqui, aqui e aqui, tá? E aqui também. Então, eu vou pegar... Vou colocar aqui, ó. Aqui seria a parte da frente e aqui seria a parte de trás. Então, eu vou colocar aqui na parte de trás, porque depois eu vou dar acabamento pela parte de trás da minha peça. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pôr um clipe, meio com meio aqui,
meio com meio aqui. Aí vou começar a minha costura. Eu não vou começar a costurar aqui no meio, tá? Eu vou costurar um pouco mais pra cá, porque eu vou deixar esse meio aberto pra depois eu poder desvirar e encher a almofada com o enchimento acrílico. Então, eu conto assim uns 3 dedos do meio. Abaixo o meu calcador e vou costurar. Retrocesso no começo e retrocesso no final. Costura de um pezinho de máquina, tá? Vou fazer a mesma coisa que a gente fez na tampa, a gente vai fazer na parte de baixo. Chego na curva, vou devagar. O meu clipe soltou aqui do meio. Faço minha curva ali bonitinha, que eu quero que minha almofada tenha um formato. E dá pra fazer na doméstica essa... Dá pra fazer na máquina doméstica. Você pode ver que é um tecido leve e não tem várias camadas. Então, você faz na doméstica tranquilamente, sem erro. No caso, essa peça você faz mais fácil na doméstica do que numa máquina de transporte duplo. Confesso pra vocês, eu tenho uma máquina industrial reta também, comum. É uma Ciruba. Minha primeira máquina industrial, comprei ela usada. Mas eu já acostumei tanto costurar com essa máquina, que aquela ali tá meio que abandonada, tadinha. Ó, tá batendo, todas as minhas medidas aqui estão batendo certinho. Então, quando você for fazer a sua almofada, você também não terá dificuldade em bater as medidas, tá? Ó, a última curva. Aí, lembrando que aqui eu vou deixar aberto. Eu vou deixar uma abertura até grande, para ser mais fácil para eu mostrar para vocês. Mas aí depois, cada um com sua habilidade, deixa o tamanho que achar necessário. Então, ó, costurei tudo em volta, igual o outro. E deixei, cadê a abertura? Uma abertura aqui, ó, onde eu vou desvirar a minha peça e vou encher. Eu vou cortar essas linhas que ficaram por aqui. Cuidar para não cortar o tecido junto, igual eu quase fiz. Eu vou esquentar ela com o secador. O meu nylon 600 com o secador. Cadê a abertura? Perdi. Achei. Eu vou esquentar aqui com o secador. Carla Lorena pergunta se a abertura é na parte de trás da peça. Isso, eu deixei na parte de trás, porque aí fica mais bonitinho, né? Dá um acabamento melhor. A Suelen tá falando que você é top nos moldes. Obrigada, Suelen. Ó, desvirei. Agora eu vou pegar aqui, ó, essa é a parte de cima. Eu vou dar uma vincada aqui, ó. Se você quiser, eu nunca fiz, tá? Mas eu já vi almofada de pipoca com vivo. Então, se você quiser passar o vivo aqui nos espelhos, você pode passar. Talvez ela vai ficar mais estruturada. Eu nunca fiz. Porque como é uma peça que a gente quer que saia com valor acessível, então eu não coloquei vivo para não encarecer. Mas quem quiser colocar, tem a opção de colocar. Vinquei aqui e vou vincar embaixo. Eu vou pesar essa peça vazia para depois a gente saber, porque já me perguntaram e eu não soube responder porque eu não lembro, quantos gramas que a gente vai usar de enchimento aqui.
Então, eu vou pesar a peça sem o enchimento e depois eu vou pesar a peça com o enchimento. Pra gente ter uma noção, uma ideia. Tá, ó. Vou pesar aqui. Ó. Isso aqui é uma balancinha de cozinha, tá? É a única que eu tenho. Então, eu vou colocar dentro só pra saber quanto que ela tá pesando aqui, sem o enchimento. Ó, deu 100 gramas, tá? Isso aqui pesou 100 gramas. Agora eu vou encher e depois a gente vai pesar com enchimento. Pra vocês terem ideia do custo. O enchimento também é uma coisa complicada, né? Porque... Chega nesse lado, por favor. É caro, né? Então, é fibra siliconada. Aí eu vou encher aqui. O ideal é você dar uma soltada nela, que aqui ela tá bem amassada. Quanto mais você encher aqui, mais enchimento você pôr, mais bonitinha ela vai ficar, mais formato ela vai ter. Lembrando que aqui tem o copo. Então, você vai encher um pouco aqui os cantos. Por exemplo, tô enchendo o lado do copo. Eu vou encher um pouco aqui os cantos do copo. Tá bem cheinho aqui o canto, ó. Eu vou enfiar meu copo aqui. Ó, coloquei meu copo aqui. Só pra eu ter noção da quantidade de enchimento, porque eu preciso ter o espaço do copo. Pode ser também que vocês, né, quem faz, esteja acostumado a encher de outra forma. Aí é critério de cada um. Agora eu vou colocar na parte do balde. Deixa um espaço aberto aqui, na lateral, suficiente para você colocar sua mão. Você tem que enfiar sua mão aqui dentro. Aí moldando, né? Pra tá ajeitando aqui o enchimento. Me dá o baldinho aqui, ó. Aí eu tenho que encaixar meu balde aqui. Ó, encaixei meu balde. Encaixei meu copo, ó. E aí eu vou ajeitar aqui. Se eu tivesse de pé era mais fácil. Tá vendo? Aí você vê. Tá bom aqui de enchimento? Tá vazio? Ficou muito cheio? O que você acha? Você ajeita ele lá dentro. Eu acho que tá bom de enchimento, ó. Entendeu? Ó. Eu acho que o de enchimento tá o suficiente. Aí eu vou fazer o quê? Vou tirar aqui. Aí onde eu deixei aberto. Eu vou dobrar aqui. Um meio centímetro, vou vincar, ó. Quem gosta de fazer ponto invisível na mão, pode fazer. Confesso pra você que eu nem sei fazer esse ponto invisível, tá? E aí dá ponto invisível. Agora, quem quiser, faça igual eu. Dobre meio centímetro pra dentro, tanto a parte dublada quanto a parte do tecido. A minha estampa aqui tá azul, então se você quiser, eu tô costurando com linha branca, eu não vou trocar. Mas o ideal seria, troca, coloca uma linha azul, pra não ficar aparecendo demais a costura. E vai lá e vai fechar na máquina. Eu vou fazer uma costurinha com meio pé de máquina. Aí a almofada já tá cheia, fica mais complicado pra você
amassar e encaixar ela aqui. Mas nada impossível de fazer. Ó, baixei meu calcador. Vou dar 2 pontinhos aqui. Vou dar um retrocesso, porque ela não pode abrir. E vou vir costurando a minha lateral com o fundo da minha almofada. Quanto menor a abertura você deixar aqui, menos costura vai ficar aparecendo. Mas você tem que lembrar que você vai ter que enfiar a sua mão aqui para estar ajeitando o enchimento. Ó, costurei, vou dar um retrocesso. Vou verificar se pegou o fundo com a lateral. Pegou, ó, ficou assim, ó. Tá vendo? Se você deixa aberto aqui, lembra no começo eu falei, você pode deixar uma abertura aqui. O que acontece? Você ia ter que fazer a mesma coisa. Você ia ter que dobrar a lateral do fundo do balde e um pedacinho da lateral, né, aqui. E você teria de colocar assim, assim na máquina, tá vendo? Aí isso aqui atrapalha. Então é mais difícil, mais complicado. Depois que você pega mais habilidade de fazer, você acaba preferindo fechar aqui para não ficar essa costura aqui. Eu fiz várias mochilas, ó, várias almofadas com abertura aqui, até eu começar a fazer pelo fundo do balde. Essa aqui, ó, é o fundo do balde. Não fica um acabamento muito bonito. Porém, ninguém vê porque ele tá lá dentro. Aí, ó. Pega um balde e um copo laranja, Mário. Acho que a laranja vai ficar bem... Vai ficar bonito. Ó, ficou assim, ó. Vou pegar meu baldinho laranja, ó. Meu copo laranja. Encaixo eles aqui. E nossa almofada de pipoca está pronta. E aí? O que acharam? E a nossa almofadinha ficou assim, ó. Os personagens. Olha. Os Avengers, né? Vingadores. O nosso fundo. E a parte de cima. Me dizem o que acharam da nossa peça de hoje, gente. Gostaram? Vão fazer? Uma peça legal para dar de presente, para dar de lembrancinha, no dia das mães, no dia das crianças, no dia do professor. Ó, vou pesar. Tinha dado 100 gramas, certo? Agora deu 200, tá? Então aqui, calcula que você vai usar entre 100 e 150 gramas no máximo de enchimento. Coloca sempre pra mais, né? Coloca sempre o seu pra mais do que pra menos. E ficou assim nossa peça de hoje. Nessa tamanho A4, né? Então, essa aqui é o tamanho A4. E essa aqui é o tamanho A3, tá? Então, tem uma diferença grande no tamanho, ó. Não sei se dá pra ver. Chega mais pra trás, que eu acho que é melhor. Tá vendo, ó? Acho que tirar os copos parece melhor. Olha. A3 e A4. Né? Na verdade, ó. Baixa um pouquinho. A A4 é metade do tamanho da A3, tá bom? Deixa eu subir aqui agora. Lembrando que esse arquivo eu vendo, arquivo digital, formato CDR, o valor é R$5. Temos várias estampas e também se você quiser uma estampa específica a gente monta para vocês. Vendemos também o painel já todo sublimado, o valor é R$15. O meu telefone de contato é o 911
32... É 11 primeiro, depois 11 9 32 40 4706. E o do Mário é 11 97581 9785. Nós temos o nosso canal no YouTube chamado Costuristas da Rose. Essa aula será editada e depois o Mário vai colocar lá. Vai juntar os dois vídeos que ficaram separados, né? Não teve jeito. E temos o nosso grupo no WhatsApp chamado Costurando Artes. Se alguém tiver interesse em estar participando. E lá eu apresento os nossos trabalhos, as nossas artes e os nossos projetos, tá? Então, hoje a aula foi a almofada de pipoca. Quinta-feira faremos uma outra live. Vamos ensinar essa bolsa. Essa aqui é uma peça piloto, enfermagem. Eu fiz ela com cedro nas laterais, mas essa aqui é uma peça piloto e eu vou ensinar ela toda dublada. Tem uma peça aí, não tem, Mário? Eu já comecei a preparar. Eu vou fazer essa aqui, ó. Bolsa artesã. Então, esse aqui é o espelho na frente. Espelho atrás. E aqui as laterais também sublimadas com o canal do zíper. Esse projeto, Bolsa Profissão, o valor dele é R$10. Eu envio em formato CDR pelo e-mail. E também vendo o painel dele por R$26. Para quem quiser comprar o painel, somente recortar e montar, o valor é R$26. Certo? Essa aula será quinta-feira, às 2 horas da tarde. Essa bolsa que eu vou ensinar, ela vai ter alça de mão. E ela vai ter uma alça transversal removível. Tá vendo? Eu não quero usar a alça, eu tiro. Só vou usar ela com uma alça de mão. Eu forrei ela todinha com bagum e fiz um bolso aqui de plástico translúcido dentro. Mas aí é só criatividade que manda. Se você quiser fazer um bolso embutido aqui, você pode fazer. Eu vou fazer uma aula depois ensinando como fazer esse bolso embutido. Mas no momento eu vou ensinar ela desse jeitinho que tá aqui. Quinta-feira, às 2 horas, aqui nessa página mesmo, fez, meninas. Então é assim. Essa foi nossa peça de hoje. Eu sou a Rose. E eu sou o Mário. Costurando no Costuristas da Rose. Até quinta-feira. Beijos. Tchau, pessoal.